abaixo ele começa a, a reportar os valores brutos de todas as variáveis que ele estima. Tá? Nesse output aqui, para simplificar, eu já pedi para os meninos para eles selecionarem só algumas variáveis, o software reportar só algumas variáveis. Aqui a gente tem o consumo de oxigênio absoluto e relativo, o indicador de eficiência cardíaca, que é o consumo de oxigênio pela frequência cardíaca, a própria frequência cardíaca. Nesses dois casos aqui, eles estão zerados, porque a gente não coletou frequência cardíaca, a gente precisaria ter coletado com uma cinta torácica. Aqui seria a carga de trabalho se o teste fosse em bicicleta. Aí os equivalentes ventilatórios de oxigênio e CO2, para a gente poder identificar os dois lineares, o primeiro e o segundo. Os valores de razão de trocas respiratórias, para a gente identificar o linear, e também para a gente ter um indicativo, né, em repouso e em intensidades moderadas da oxidação de substrato, gordura ou carboidrato. A gente vai ver isso aqui especificamente num outro dataset, num outro conjunto de dados. Ventilação, volume tidal, que é o volume expresso no final da ventilação, e a frequência respiratória aqui. Essa saída aqui, ela pode ser muito mais completa que isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês, aqui. Vou mostrar um dado de um sujeito de pesquisa, de um estudo nosso, antigo, para vocês verem qual que é a saída completa do software, tá? Essa é a saída completa do software. Eu vou começar a rodar aqui para a direita para vocês verem o quanto de variáveis o software pode oferecer, dependendo do tipo de sensor e equipamento que a gente tem disponível para a coleta de dados. Tem muita variável que ele estima, outras variáveis a gente precisaria de um complemento do equipamento para medir. Por exemplo, pressão arterial, a gente precisaria ter medido pressão arterial para ele poder dar pressão arterial, pressão de pulso e por aí vai. Tá? Mas ele dá muito mais variáveis do que aquelas que a gente está apresentando naquele banco de dados ali. Tá? Aqui é mais para exemplificação, então, para facilitar a nossa vida, eu pedi para reportar só esses aqui. Muito bem. Esse aqui é o dado bruto, né? Se vocês forem analisar qualquer tipo de sujeito, é bom sempre que vocês mantenham um arquivo original com os dados brutos e vocês criem uma cópia e trabalhem com os dados nessa cópia. Porque se acontecer alguma coisa nas análises, se analisar errado e quiser voltar nos dados originais, os dados originais estão preservados. Tá? O ideal é sempre manter o dado original, uma cópia do dado original em algum lugar. Tá? É o que a gente vai fazer aqui, só para vocês verem. A gente tem outras versões aqui, mas só para a gente fazer aqui, eu vou criar aqui uma cópia desses dados brutos, e vou trabalhar na cópia aqui, nesse número 2 aqui. Então, brutos, que são dados brutos, teste incremental máximo, Danilo. A versão 2 é a versão que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar só os dados que a gente precisa, né, para fazer a análise. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir tudo que está acima dos dados brutos. Essa parte de cadastro, de ficha e tudo mais, eu vou excluir porque não precisa. Tá? De maneira que eu vou ficar aqui só com os dados brutos capturados durante o exercício. Aí, só para vocês terem uma ideia do tipo de dado que sai bruto, eu vou fazer um gráfico aqui de linha. Não é o ideal fazer gráfico de linha, mas o gráfico de linha é um gráfico mais rápido de fazer. Tá? Então, só para título de exemplificação, esse gráfico de linha aqui serve. Foi o que eu fiz aqui. Eu inseri um gráfico de linha aqui, né? Aquele gráfico de linha. E esse aqui é o dado bruto que sai do consumo de oxigênio dado relativo à massa corporal. Olha como o gráfico é poluído. Esse é um dado original. Olha o tamanho da variabilidade dessa variável fisiológica. E por que dessa variabilidade toda aqui? Né? Por que tem todo esse vai e vem, né? Essa variabilidade grande aqui nessa curva? A gente está olhando para os dados brutos, respiração a respiração. Se vocês olharem aqui na coluna A, que é a coluna do tempo, vocês vão ver que
a cada segundo ele consegue fazer um valor. Lembra que eu falei para vocês que no máximo na intensidade máxima do exercício, no geral, a frequência respiratória máxima está por volta de 60 segundos? Então, ele consegue mostrar aqui um valor capturado a cada segundo. Tá? Ele está fazendo, na verdade, uma leitura respiração a respiração. Então, como é um valor capturado respiração a respiração, a gente tem uma variabilidade grande aqui, certo? Do lado da coluna A, a gente tem uma coluna de fase, que seria a fase do protocolo, então a gente poderia denominar a fase de repouso, pré-exercício, fase de exercício, a fase pós-exercício, tá? Aqui, como a gente, na hora de fazer o teste, a gente não teve preocupação em falar que fase era, então ficou tudo exercício, tá? A gente nem precisa dessa coluna aqui, então vou excluir também essa coluna. Do lado direito aqui, na coluna B, na nova coluna B, a gente tem uma coluna de marcador, esse marker aqui. Esse marker aqui é uma opção que a gente tem no software de indicar, de fazer uma marca para a gente identificar onde está o início e o fim do teste. A gente faz a marca, o software vai indicar para a gente em que momento daquela coleta, no caso aqui foi no minuto 1 minuto e 26 segundos, foi feita uma marca, foi feita uma observação, dizendo ali início do TIM, início do teste. No final do teste, lá no finalzinho da planilha, estou detendo aqui, vou ser mais rápido, né? A gente tem outra marca. No minuto 13 e 19, tem uma outra marca com uma outra observação, fim do teste incremental máximo. Significa que, se tiver além dessa marca aqui, que tiver antes daquela marca lá em cima, não fazem parte do teste em si. Faz parte do momento pré-teste, né, exercício, e do momento pós-exercício. Tá? Se a gente quisesse analisar, por exemplo, o que acontece com o consumo de oxigênio do sujeito pré-exercício, a gente poderia querer esses dados daqui para trás, mas não é o caso, né? O que a gente quer saber é os dados de exercício, exclusivamente durante o exercício. Então, nessa curva aqui, a gente tem dados exercício, aqui no começo, e os dados pós-exercício, quando a esteira já estava parada. E esse declínio aqui, né? Então, se a gente analisar essa fase da curva aqui, a gente vai ver que isso aqui é a curva que a gente viu em lousa, que a gente viu conceitualmente, que é o consumo de oxigênio durante o teste incremental máximo. Daqui para baixo, a gente está vendo a recuperação, né? Você vê que o consumo de oxigênio vai diminuindo de forma exponencial. Vejam que alguns minutos depois do teste, ele está consumindo um valor de consumo de oxigênio que aparentemente está estável, ele está consumindo um valor num patamar muito superior ao patamar de repouso, né? Enquanto o repouso ele está ali um pouco mais do que 5 mililitros por quilo por minuto, pós-teste, alguns momentos depois, ele está consumindo em torno de 20 mililitros por quilo por minuto. É óbvio que isso, ao longo do tempo, isso aqui tende, em algumas horas, retornar aos valores de base, os valores aqui pré-teste, tá? De qualquer jeito, o que a gente quer é analisar os dados de exercício, certo? Então, muito bem. O que eu vou fazer aqui, eu vou excluir os dados que não têm momentos de exercício. Deixa eu só botar esse gráfico aqui para baixo. Pronto, só para vocês verem o que vai mudar. Então, tudo que está aqui para cima, a gente vai excluir. Eu só não vou excluir o cabeçalho, só para a gente saber o que é cada variável. Então, a gente já excluiu os momentos pré-exercício, que não eram exercício, e vamos excluir agora os momentos pós-exercício. Eu vou excluir um pouquinho mais das linhas que estão abaixo dessa planilha, por uma questão de formatação, porque depois, quando eu pedi para ele desenhar um gráfico, e não achar que essas células que estão abaixo dessas células que têm número, essas células vazias fazem parte do banco de dados. Muito bem, então, a gente tem aqui final do teste incremental,
início do teste incremental. Então, aqui a gente selecionou só os momentos de exercício, né? Os dados brutos, mas agora são só os momentos de exercício. Respiração a respiração é um dado que dá uma variabilidade muito grande, né? Tem muito ruído, né, nesses dados de respiração a respiração. A primeira coisa que a gente faz depois de a gente selecionar só o período de exercício é escolher um método para alisar os dados, né? Nos dados cardiopulmonares, a gente tem algumas maneiras diferentes que a gente pode utilizar para alisar os dados. A gente normalmente alisa os dados fazendo médias, ou médias janeladas. O que é uma média janelada? A gente pega, por exemplo, uma média de intervalos fixos de tempo. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, médias a cada 10 segundos. Então, se essa respiração aqui se deu no 1 minuto e 26, eu vou fazer uma média do 1 minuto e 26 até 1 minuto e 36. Então, eu faria uma média desse trecho aqui, ó, 1 minuto e 36 para 1 minuto e 26. Essa janela toda me forneceria agora um valor, a média dela. Eu faria a mesma coisa do 1 minuto e 37 até 1 minuto e 47, de forma que eu teria um segundo valor aqui. 1 minuto e 48 agora até 1 minuto e 58, de forma que eu teria aqui um terceiro valor de média. E assim, subsequentemente, até o final do teste. Isso vai fazer com que o número de pontos ao longo do teste diminua, né? O tamanho da curva vai ficar igual, só que essa curva vai ser construída com menos pontos. E esses pontos vão ser extraídos da média de um intervalo definido. Eu falei aqui, estou usando aqui como exemplo 10 segundos. Isso faz com que a curva fique alisada. Tá? Um exemplo isso a gente chama de média janelada, tá? Um exemplo de média janelada, a gente não fazer aqui à mão, tudo direitinho, eu já pedi para os meninos salvarem uma média janelada aqui, para vocês verem, tá? Vamos fazer a mesma coisa nessa média janelada? Se vocês olharem aqui, ó, na coluna A, na parte do tempo, na coluna do tempo, vocês vão ver aqui que os dados aqui, ó, cada linha se refere a 10 segundos. Significa que o equipamento, quando você pede para ele fazer, o equipamento sempre mede respiração a respiração, tá? Então, toda vez que o equipamento faz uma medida, processa uma medida, está fazendo isso a cada respiração que o sujeito dá durante o teste. Só que quando eu quero olhar o dado, eu peço para o equipamento pegar intervalos de 10 segundos e produzir uma média. Então, o que o software fez aqui, ele pegou os 10 primeiros segundos e produziu uma média aqui, e me forneceu nessa linha. A segunda janela de 10 segundos, ele fez outra média e me forneceu nessa linha. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e assim vai. Tá? Vamos fazer um gráfico aqui do consumo de oxigênio relativo para vocês verem a diferença, como esse valor está alisado. Essa curva aqui ainda tem os momentos pré e pós-exercício, tá? Então, vamos excluir esses momentos pré e pós-exercício para vocês... Deixa eu ver. Para vocês verem. Deixa eu tirar aqui a parte do cabeçalho, do cadastro também, que não foi tirado. E vamos tirar a parte do final do teste. O fim da calma aqui significa que depois de um teste incremental máximo, a gente sempre faz um volta à calma, tá? Como o teste é máximo, a gente não pode simplesmente parar o teste, fazer o que o vídeo de ontem fez. O indivíduo chega no máximo e você para o teste, desliga a esteira e está tudo certo. Teste máximo assim, isso não é recomendável, porque o indivíduo pode ter alguma hipovolemia por conta do teste. Como o teste é máximo, durante o teste a pressão arterial aumenta muito, né, aumenta muito a pressão, a frequência cardíaca aumenta, uma redistribuição vascular, mas na musculatura ativa,
a rede vascular que leva o sangue para a musculatura ativa está toda dilatada, de forma que a pressão está elevada, também porque a frequência cardíaca é que está forte. Uma vez que você para o exercício de forma repentina, o que acontece é que você encontra a rede vascular do músculo ativo muito dilatada, a frequência cardíaca tem uma redução muito rápida, a frequência cardíaca responde muito rápido, de forma com que aquilo que estava gerando pressão arterial nessa rede vascular dilatada da musculatura ativa, perde a força, né, porque a frequência cardíaca vai reduzindo rápido. Em muitos sujeitos, isso causa mal-estar, tontura, pode até dar desmaio, porque o indivíduo tem um efeito ali hipovolêmico, por conta de uma redução da pressão arterial pós-esforço máximo. Então, é recomendável que, após um esforço máximo desse tipo, você você faça um período de caminhada, de esforço de menor intensidade, baixa intensidade, mas que você mantenha o indivíduo em esforço, para dar tempo dos ajustes vasculares acontecerem na mesma velocidade dos ajustes cardíacos, de forma que o indivíduo não passe mal. Então, o fim da calma aqui significa que depois do fim do teste, o Danilo ficou alguns minutos caminhando aqui para se recuperar do exercício.